Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje, ainda abordando o tópico de limites, vamos falar um pouco sobre limites laterais, ok? Qualquer dúvida, crítica, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece aqui na tela, a nossa página no Instagram ou o nosso canal no YouTube. Vamos lá então? Bom, sobre limites laterais, o que a gente tem que ter a ideia? É que quando a gente diz que x tende a gente tem que imaginar que x pode ir para perto de A por dois caminhos. Ele pode ir até A por valores maiores do que A, ou ele pode ir até A por valores menores do que A. Então eu trouxe um exemplo de uma função em que ela é uma lei de formação para x menores ou iguais a 1, e ela é uma outra lei de formação quando x é maior do que 1. É a tal função definida por várias sentenças, ok? Uma primeira sentença quadrática, uma segunda sentença também quadrática. Então os gráficos serão duas parábolas. Ok, eu tento trazer parte do gráfico dessa função na ilustração para você perceber que, se eu quiser pensar qual é o limite da função quando x tende a A por valores maiores do que a ideia é que os valores de x tendem a A pela direita, pelo lado direito de A. Por isso que a gente diz muito essa ideia de limite tende a A pela direita. Significa que eu me aproximo de A por valores maiores do que A. A simbologia para essa ideia é esse mais. Por isso que eu coloco x tende a A e um sinal de mais sobrescrito, significando que está tendendo a A pela direita. Repare que, para valores maiores do que 1, igual é na minha figura, eu devo usar a lei de formação segunda, A2 mais x². Então, se eu substituir no lugar de f de x 2 mais x² e fazer x tendendo a 1, a resposta daria 2 mais 1 ao quadrado. Aqueles teoremas iniciais garantiam a nós essa ideia. E a resposta seria 3. Ok? De forma análoga, a gente pode pensar que x pode estar tendendo a A, ou seja, a um certo valor, né, pela esquerda. O que significa dizer isso? Que x tende a A por valores menores do que A. No nosso exemplo, quando x tende a 1 pela esquerda, eu estou trabalhando no intervalo de x menores do que 1. Então, no lugar de f de x, eu substituo por 4 menos x². E repare que ao calcular o limite de 4 menos o x², quando x tende a 1 pela esquerda, a resposta dá 4 menos 1 ao quadrado e a resposta também é 3, conforme você pode ver nessa ilustração. Então, a ideia de limites laterais é a ideia de ver por onde o x está se aproximando de A. Por valores maiores do que A, então é pela direita. Por valores menores do que A, pela esquerda. Por que o estudo desses limites laterais são tão importantes para nós? Por causa desse teorema que a gente passa a ver agora, que garante o seguinte: o limite de f de x, ou seja, de uma função, quando x tende a A, ele existe e será igual a L se e somente se os limites laterais forem iguais. É uma condicional, pessoal, que vale a ida e vale a volta. O que significa isso? As duas frases são importantes. Se o limite existe, então os limites laterais são iguais. Se os limites laterais são iguais, o limite existe. Ok? Essas duas condicionais são importantes para análises futuras. Beleza? No nosso exemplo, os limites laterais eram iguais. Isso significa que o limite existe. Então a gente vai poder falar que o limite da função, independente da lei de formação, né, quando x tende a 1, realmente é 3, já que a gente viu que quando 1 tende pela esquerda é 3, pela direita também é 3. Ok?
Então, muita atenção nesse detalhe. Se os limites laterais são iguais, o limite existe e vale exatamente L, que é o valor que você achou para cada limite lateral. Beleza? Bom, parece intuitivo, parece simples, mas vamos ver alguns exemplos que isso pode mudar um pouco o contexto. Veja só, baseado ainda nesse teorema, tá? Nesse gráfico 1, é o gráfico do exemplo que nós acabamos de trabalhar. Se eu fizer o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda, pelo gráfico você consegue perceber que dá 3. Quando x tende a 1 pela direita, também dá 3. Portanto, o limite existe e a resposta é 3. Olha para o gráfico 2. Quando x tende a 2, né, pela esquerda, a resposta é 4. Quando x tende a 2 pela direita, a resposta também, bem óbvia, graficamente olhando, né, é 4. Portanto, o limite existe e vale 4. Ok? Beleza, mas olha só. Olha para essa função em que há um salto na construção do seu gráfico. Vai ser importante você entender essa ideia de salto de funções descontínuas para o próximo assunto que a gente vai abordar nas aulas futuras, ok? Repare que nesse gráfico em que há esse salto, eu tenho um probleminha ali. Repare que o limite da minha função, quando x tende a 0 pela esquerda, dá 2. Já o limite da função, quando x tende a 0 pela direita, é 1. Esses limites laterais são iguais? Não. Então, pelo teorema, o limite da função quando x tende a 0 não existe, pois os limites laterais são diferentes. Beleza? Nesse segundo gráfico, repara que o salto, né, esse ponto de descontinuidade, acontece em x igual a 2. Vamos analisar por quê. Veja só, quando x, limite da função, quando x tende a 2 pela esquerda, a resposta dá 3,5. O limite da função, quando x tende a 2 pela direita, é 5. Os limites laterais são diferentes, portanto, não existe limite da função quando x tende a 2. Então, ao perguntar o limite da função quando x tende a num ponto, talvez seja importante você analisar os limites laterais. Se os limites laterais existirem e forem iguais, o limite da função existe. Ok? Ah, Ávila, mas eu devo fazer isso para todas as funções? Nas aulas passadas, a gente não havia analisado os limites laterais e a gente havia encontrado uns limites. Não, você não deve fazer isso em todas as funções. Se você estiver analisando esses gráficos e percebendo, vai ter uma característica bem comum das funções que a gente deve analisar, os limites laterais, que eu vou falar daqui a pouco, beleza? Bom, vamos continuar esses gráficos. Veja só. No gráfico em rosa, o limite da função quando x tende a 3 pela esquerda é 1. O limite da função quando x tende a 3 pela direita também é 1. Portanto, o limite da função quando x tende a 3 existe e é igual a 1. Ok. No gráfico em azul, o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda dá 1. O limite da função quando x tende a 2 pela direita dá 3. Se os limites laterais são diferentes, o limite da função no ponto não existe. Então, repare, pessoal, que onde há essa quebra, essa descontinuidade nos gráficos, são funções bem diferentes, são funções definidas em algumas sentenças diferentes. Essa característica é importante para a gente perceber essa ideia, tá? De onde a gente vai calcular esses limites laterais. Olha para essa ideia também. O limite da minha função do gráfico 1, quando x tende a pela esquerda, dá mais infinito. O limite da minha função quando x tende a pela direita deu menos infinito. Os limites laterais, vou fazer um abuso de linguagem aqui, né? São diferentes, porque um deu mais infinito e um deu menos infinito. Portanto, o limite não existe. Por que um abuso de linguagem?
falar que o limite da função, quando x tende a um certo valor, é infinito, é, no mínimo, dizer um paradoxo, já que se tem limite, não tem como ser infinito, ok? Mas, para fins práticos, repare que os resultados dão diferentes, por isso o teorema garante que o limite não existe, tudo bem? Já no gráfico 2, repare que quando x tende a zero pela direita, né, a resposta dá infinito, e pela esquerda também dá infinito. Então, os limites laterais são iguais, infinito e infinito. Os resultados deram iguais. Portanto, a gente diz, novamente fazendo um abuso de linguagem, que o limite da função quando x tende a a, no caso zero, também é infinito. Beleza? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham percebido uma coisa. Para que a gente vai usar a ideia de limites laterais? Obviamente, para o estudo do limite da função em algum ponto, é importante a gente fazer esse estudo desse limite, mas basicamente a gente vai usar muito a ideia de limites laterais quando a gente estiver trabalhando em funções definidas em duas ou mais sentenças, já que é aí que nos pontos de quebra a gente pode ter uma certa descontinuidade. Então é lá nesses pontos que a gente vai ter que trabalhar essa ideia de limites laterais. Então, viu funções que são definidas em várias sentenças, vamos ter que calcular limites laterais. Viu funções cujos gráficos são uma parábola e uma reta, duas retas diferentes, duas parábolas diferentes, ou seja, são funções definidas em mais de uma sentença, vamos ter que prestar bastante atenção para essa ideia de limites laterais. Nós vamos abordar isso nas nossas próximas aulas, ok? Uma outra aplicação de limites laterais é no trabalho de funções cujo limite cai em determinações do tipo k sobre zero, em que o k é um número real diferente de zero, já que a indeterminação 0 sobre 0 a gente viu como sai dela. A indeterminações do tipo k sobre zero, que você vai ver que vai levar nós a limites que dão infinitos, tá? Dão um resultado infinito, a gente vai ter que trabalhar a ideia de limites laterais também. Beleza? Então chama a atenção para três conceitos importantes aqui na aula de hoje sobre limites laterais. Primeiro, entender que laterais são os caminhos que o x pode entender a A e onde nós podemos aplicar esses limites laterais. Basicamente, em funções definidas em várias sentenças e em funções que vão cair em determinações do tipo k sobre zero. Beleza? Até a nossa próxima aula, em que eu vou abordar cada um desses tópicos. Bons estudos e até mais. Valeu!